Tan, tararara. Brasil! É maravilhosa essa novela. Foi uma das minhas novelas favoritas e eu lembro que na época eles lançaram, inclusive, um livrinho que acho que você comprava no supermercado, talvez Pão de Açúcar, não sei, era um livrinho desse tamanhozinho, pequenininho, aqueles de papel jornal até, e eu comprei, eu li o livro. Eu vi a novela, li o livro. A novela que começa agora, em março desse ano, é um remake da novela Vale Tudo. Em 1988, ela foi escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Basseres. Assim que fala. Alguns dos melhores. Pois é. Agora ela está sendo refeita pela Manuela Dias com a direção de Paulo Silvestrini. Por que tem tanto remake ao invés de reprise? Olha só que interessante isso. No ano passado, o Antônio Fagundes deu uma entrevista onde ele ano passado, não sei, falei ano passado, mas foi um tempo atrás, ele disse assim, esse fenômeno de remakes está dizendo alguma coisa, que eles, a TV Globo, ele se referia, não estão prestando atenção. Eles irem buscar novela de 30 anos atrás quer dizer que essas produções acertaram o público de uma forma que as de hoje em dia não mais acertam. Ele questiona a qualidade das produções, ele questiona uma coisa interessante que é a história. O storytelling, eu que adoro isso, que trabalho com isso, eu fico pensando o quanto eu hoje, quando vou assistir um filme, uma comédia romântica, tá lá como comédia romântica no Netflix, e eu sento pra assistir, eu falo, cara, não conecta comigo como o Sleepless in Seattle conectava, como o Harry e Sally conectavam. Por quê? Porque o arco da história é diferente. Os arcos de história hoje em dia são muito mais rápidos e para pessoas de gerações, acho que da geração X para trás, a gente precisa de um pouco mais de profundidade para se conectar com o personagem. Enquanto os mais novos, a geração Y, acho que a Y ainda está no meio, mas da Y para as mais novas, para Z, para Alpha, eles precisam de mais rapidez, eles não precisam dessa conexão tão profunda que a gente precisa do personagem ter três dimensões, estar mudando com o tempo. E aí, o que eles fazem? Em vez de reprisar a novela só para pegar a gente, eles fazem um remake porque eles trazem o mesmo arco, o mesmo tipo de história, a mesma profundidade de construção na história, mas com atores novos e com uma roupagem diferente, mais moderna, para atrair os mais jovens. Então, dois públicos acabam se unindo para assistir uma coisa e, com isso, a emissora não perde o filão do horário nobre, que é onde, assim, hoje as emissoras ainda têm anunciantes, é claro, mas está diminuindo comparativamente, né? Com os anos, assim, quando a gente cresceu, era anunciante em cima de anunciante pagando muito dinheiro para estar no horário nobre da Globo, e a Vale Tudo foi no horário nobre. Então, eles não querem perder esse filão, então eles lançam uma coisa que eles falam, isso agrada o público, isso é certeiro, não é uma coisa que uma marca lá na frente vai falar, não está funcionando porque ninguém está assistindo. Mas não é tão simples, porque você pegar esse público mais jovem, realmente, que tem essa pressa para assistir as coisas, até porque um jovem hoje assiste a televisão enquanto faz a lição de casa, enquanto não sei o que, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se eles conseguem colocar isso nessas novelas sem perder a essência da novela. Também não sei. Talvez seja edição, talvez seja uma questão de edição, de montagem, que faz diferença, né? Mas não sei. Eu quero assistir até para ver. Eu assisti Renascer, eu gostei de Renascer, mas eu não sei se o pessoal mais jovem gostou. Você não assiste com as suas filhas? Elas não assistem? Não, elas não assistem. Minhas filhas, por exemplo, gostam de coisa rápida, elas gostam de seriado rápido, tudo rápido, sabe? Elas não têm, elas não sentam para assistir um capítulo de novela. As novelas brasileiras, gente, elas têm um histórico de influenciar o mundo. Eu trabalhei na editorial Televisa há muitos anos atrás, quando eu morei em Miami, eu trabalhei um tempo lá cuidando de revistas lá, National Geographic, Vanidades, Cosmopolitan e tal. E eu via sempre os papos em torno de novela, porque a Vanidades é tipo uma Cláudia, mas falava muito de novela. E eles falavam, gente, as novelas do Brasil são a melhor coisa do mundo. E eles traduziam para o espanhol, e a gente vê traduzido em japonês, a gente vê traduzido em várias línguas. Você já viu o Antônio Fagundes sendo dublado em vários idiomas? É muito legal. Então, a gente é uma referência na novela. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem que é considerado novela são aquelas séries que foram muito longas, de anos, soap operas, mas são 20 anos de Days soap of Our opera. Lives, E não é a mesma coisa, é bem perdido, não é? Eu amo novela, eu adoro novela. Faz muito tempo que eu não assisto. Eu também. Antes da Renascer, fazia muito tempo que eu não assistia, mas eu assistia a Renascer. Quero assistir essa. Eu acho que
pega a nossa geração esses remakes, porque são coisas que a gente curtiu muito. Fica uma dúvida de que... São várias coisinhas, gente. Um grande negócio que aconteceu naquela época, pra quem não é daquela época não vai lembrar, mas pra quem é, quem matou Odete Roitman. Mas agora a gente já sabe. Será que vai mudar quem matou Odete Roitman? Então, isso é interessante de pensar. A Odete Roitman era feita pela maravilhosa Beatriz Segal. E a Beatriz Segal, ela fazia tão bem esse personagem que foi a primeira vez que a gente ouviu acontecer isso na rua. Ela dizia que quando ela andava pela rua, as pessoas queriam bater nela. Elas odiavam a Beatriz Segal, a Odete Roitman, porque dava raiva dela mesmo. A Débora Bloch, eu acho tão fascinante. Ela é fantástica, é ela que vai fazer, Eu acho que a Débora Bloch vai fazer bem. Vai fazer muito bem, eu tenho certeza. Eu acho que ela vai fazer bem. E eu acho que uma coisa da Odete Roitman que é interessante é que as pessoas xingavam mesmo, inclusive de fascista. Não lembro disso. Porque era uma novela política. E outro dia eu li, mas agora a Globo vai refazer, vai pegar uma novela e vai querer colocar política. Ela é política. A Vale Tudo, uma das coisas que ela trazia vale a pena ser honesto no Brasil? E era sobre isso, era sobre corrupção, era uma das época de inflação altíssima, né? Uma das falas da Odete Roitman, ela fala assim... Que tem que cortar mesmo as mãos de gente que rouba, desses trombadinhas, que tinha que cortar as mãos, sei o quê. Que é o tal do bandido bom é bandido morto. Ou seja, isso na novela é colocado como vilão. Eu acho que naquela época a gente tinha mais coragem de colocar essas coisas e falar o que é e chamar do que do que hoje em dia. Hoje a gente tem mais medo. Mas se você pensar, tinha uma hipocrisia enorme ali, né? Porque ela era super do mal, né? Então, quando a gente olha pra isso, a gente fala, é o rico que rouba de quem ele quiser lá e que tá tudo bem, que nem que tá acontecendo aqui no governo, nas coisas que estão sumindo, dinheiro sumindo de lugares onde pobres precisam e indo para mais ricos. Então era mais ou menos assim, só que o pobre que rouba, corta a mão, a lei de Italião, né? Assim, sim. Olho por olho, dente por dente. Agora, para mim, não. Para mim, tudo serve e a gente já falou disso num programa lá atrás também, a questão, acho que talvez no primeiro programa, essa questão de você achar que você é diferente, que você tá dentro desse grupo privilegiado. A regra para você não funciona, não se aplica. Como que isso vai ser colocado hoje? Quando o telespectador, você, aí na sua casa, que tá vendo a gente, e outras pessoas, talvez, que não sejam você, talvez você seja mais moderado como a gente, são extremistas. As pessoas olham para um lado, assim, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, e eu não quero nem olhar para o outro lado, eu não quero nem considerar o que fez o outro fazer, por que isso tá acontecendo. Então... Mas, Sil, sabe o que acontece? Eu acho que hoje em dia, se tivesse uma fala dessa do Odete Roitman na novela, muita gente ia falar, tá querendo lacrar, não sei o que lá, entendeu? É isso. E naquela época, a gente tinha orgulho de ver essas coisas. A gente, como brasileiro, a gente queria mesmo ver as pessoas indo contra o que é contra o povo. E eu não sei como é que eles vão trazer isso pra novela, não. Eu quero ver se tem coragem, mas eu acho que, assim, os atores... Thaís Araújo tá maravilhosa. Escolheram super bem o elenco. Super bem. A menina principal, a Fátima, eu nunca vi Eu antes. não conheço. Não conheço. A Maria de Vamos Fátima, ver. né? Maria de Fátima. Acho que a gente tem que ver. Quem é a Leila? A Leila, eu acho que até tenho aqui anotado. Peraí. A Leila era Cássia Kiss. Era Cássia Kiss. Carolina Dickman. Carolina Dickman, gente. Ela também detona. Olha... Eu adoro estão trazendo Carolina Dickman, Thaís Araújo. O pessoal, assim, da nossa época, adoro. Gente com experiência também, sabe? É bom. Então, eu acho que um pouco do que o Antônio Fagundes quis dizer com isso, talvez seja o fato de estar trazendo... assim, não vai trazer os atores que fizeram naquela época, porque eles já estão muito mais velhos e não encaixa no personagem. Mas trazer atores que têm esse histórico... de noveleiros, de fazer muitos personagens fortes, personagens que marcaram a gente, pode fazer diferença numa novela, numa produção, que não é tão novinha, com um monte de cara novas. Então, pode ser uma coisa interessante. Eu tô super empolgada. Olha, só como curiosidade, em 40 anos, a Rede Globo já fez 26 remakes. Uau! Então...
estamos com a expectativa alta. A gente vai assistir, né? A gente vai assistir. A gente vai assistir, vai comentar aqui também. Assistam também. Começa daqui um mês, né? Hoje, dia 28 de fevereiro, é 31 de março, acho que começa. Começa em março, 31 de março. 31 de março começa, então eu vou ter que providenciar aqui, ou então vou ver na sua casa. Vai lá em casa, a gente toma um Guaraná e assiste uma novela. É isso aí.